Olá, boa noite para você. O fugitivo André do Rep já está na lista de procurados da Interpol. A Polícia Federal Brasileira acionou os 194 países que trabalham em conjunto para capturar criminosos em todo o mundo. A lista de prisões tem casos de grande repercussão. O traficante Juan Carlos Abadia, o banqueiro Salvatore Cacciola, o médico Roger Abdelmaci, o terrorista Cesare Battisti, condenados famosos que usaram o dinheiro para cruzar fronteiras em busca da impunidade, mas acabaram presos graças à Interpol. A Interpol é uma rede de cooperação entre as polícias de 194 países do mundo para prender fugitivos internacionais. A lista de procurados da organização tem mais de 7 mil nomes. O traficante André do Rep, recém-foragido e líder da maior facção criminosa do país, é agora um novo integrante da lista. O Brasil é o 7º país com maior número de fugitivos internacionais, 126. Estamos atrás de Rússia, El Salvador, Argentina, Índia, Paquistão e Estados Unidos. A Polícia Federal Brasileira tem participação importante na organização. Prende, em média, 50 fugitivos por ano. Esses nomes ficam numa chamada difusão vermelha e quando eles têm informações que eles estão localizados no Brasil, a nossa estrutura aqui funciona para tentar localizá-los e prendê-los. Eu, como cidadão comum, vou passar numa alfândega, vou passar numa imigração, se meu nome estiver na difusão vermelha, eu serei retido, com certeza. Em quase 100 anos de atuação, a Interpol fez centenas de criminosos encararem a extradição e a justiça do país onde cometeram os crimes. Terrorismo, crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas são os focos dessa Polícia Sem Fronteiras. Eles são crimes transfronteiriços, né? Eles invadem outros estados, então não é possível a gente combater esses crimes somente com as polícias locais. Então essa é a grande importância da Interpol para coibir essa criminalidade mundial. Veja agora outros destaques do Jornal da Record. São Paulo vai testar 19 mil alunos e profissionais de ensino nas escolas públicas. Justiça manda soltar os presos que dependem de fiança para sair da cadeia. E os gols da noite pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento para os desafios do presente, experimente o futuro com o Bradesco. Alunos e profissionais do ensino estadual de São Paulo vão ser testados para a Covid-19. Vamos conversar com Leandro Stoliar. Boa noite. Serão quantos testes, Leandro? Oi, Patrícia. Boa noite. Os testes vão começar pela região metropolitana de São Paulo e, ao todo, vão ser testados 10 mil estudantes e 9.300 profissionais da educação. Em cada escola, a Secretaria Estadual de Educação vai testar 100 alunos e todos os servidores que trabalham na unidade. Até o fim do mês, 100 escolas vão passar pela testagem. Os exames vão ajudar a medir a frequência de contágio nesse período de volta às aulas. Com a medida, o governo de São Paulo pretende identificar novos casos de coronavírus e dar início ao tratamento com antecedência para evitar a transmissão da doença, Patrícia. Obrigada, Leandro, pelas suas informações. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro concluiu que os contratos emergenciais firmados pela Secretaria de Estado de Saúde durante a pandemia levantaram suspeitas de mau uso do dinheiro público. Vamos até lá com Leonardo Ack. Boa noite. Foram todos os contratos? Quase todos, Patrícia. Boa noite. Em 4 meses, os deputados analisaram 196 contratos firmados com 188 empresas ou organizações sociais. Esses contratos somaram quase 2 bilhões de reais. E os parlamentares entenderam que a falta de transparência
favoreceu sim os desvios. O relatório da comissão afirma que a própria Controladoria Geral do Estado aponta irregularidades em 99,47% dos contratos emergenciais da Secretaria Estadual e recomenda também o impeachment do então governador afastado Wilson Witzel, além do aprofundamento das investigações com a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Patrícia. Obrigada, Leonardo. Bom descanso para você. E pela primeira vez desde o início da pandemia, mais da metade do estado de Minas Gerais está na chamada Onda Verde, considerada a mais avançada. Vamos até Belo Horizonte com a Virgínia Nalon. Boa noite, Virgínia. Boa noite, Patrícia. A redução de 18% nos casos na última semana permitiu o avanço da retomada das atividades econômicas. Agora, 8 das 14 macro-regiões do estado estão na fase verde, onde está permitido o retorno de atividades escolares, abertura de parques e feiras, cinemas e até shows. Minas está há 2 semanas sem nenhuma região na onda vermelha, a mais restritiva, e onde só é permitido o funcionamento dos serviços essenciais. Nessa quarta-feira, o estado contou com mais de 325 mil casos de Covid-19 e 8.171 mortes causadas pela doença. Patrícia. Obrigada, Virgínia. E o cronograma de protocolos de segurança para o retorno das aulas presenciais na rede pública do Rio Grande do Sul foram apresentados nesta quarta-feira. Os detalhes com a Luíse Bani. Boa noite, Luíse. Oi, Patrícia, boa noite. As aulas retornam aqui no estado depois de quase 7 meses. No dia 20 deste mês, serão retomadas as aulas dos ensinos médio e técnico. No dia 28, voltam os alunos das séries finais do ensino fundamental. E no dia 12 de novembro, alunos das séries iniciais. A carga horária será de 3 horas presenciais e 2 remotas. Professores e funcionários que fazem parte do grupo de risco vão poder fazer o trabalho de casa. Apesar do calendário, não há obrigatoriedade de retorno para os estudantes. Os alunos farão um revezamento para evitar que a ocupação das salas seja maior que metade da capacidade. A cada semana, metade deles assistirá às aulas presenciais e o restante continuará com as aulas online. Patrícia. Obrigada, Luíse. Vamos aos números desta quarta-feira da pandemia no país. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 5.140.863 casos de coronavírus. São 151.747 mortos. Nas últimas 24 horas foram 749 mortes. Nesse mesmo período, 41.838 pessoas se recuperaram da doença. E no total, já são 4.568.813 pacientes curados da Covid-19 e 420.303 seguem em acompanhamento médico. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a soltura de todos os presos que dependem apenas do pagamento de fiança para serem liberados. Vamos até Brasília com o Matheus Escavazini. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Patrícia. O habeas corpus coletivo foi concedido em abril pelo ministro Sebastião dos Reis Júnior e confirmado nessa quarta-feira pelo colegiado da 3ª Seção. Essa decisão vale para condenados que continuam presos por não terem depositado o valor da fiança. Ainda não foi informado quantos presos serão beneficiados. Essa determinação atendeu um pedido da Defensoria Pública do Espírito Santo. O objetivo é reduzir a propagação da Covid-19 nos presídios. Para os presos que estejam cumprindo outras medidas, como o uso de tornozeleira eletrônica, a fiança fica cancelada e as medidas cautelares continuam valendo. Patrícia. Obrigada, Matheus. E em plena pandemia, teve um setor da indústria que aumentou a produção. Em Manaus, o José Augusto tem os detalhes. Qual foi o setor, José Augusto? Boa noite para você. Boa noite, Patrícia. Foi o da produção de motos, que registrou uma alta de 13% em setembro, na comparação com setembro do ano passado.
Somente no mês passado foram montadas 105 mil motos, o maior volume do ano. Porém, contando o ano todo, a fabricação caiu 17% em comparação com o ano passado. Foram fabricadas 693 mil unidades contra 836 mil entre janeiro e setembro de 2019. A Associação das Montadoras espera fechar o ano com cerca de 1 milhão de unidades montadas. Patrícia. Obrigada, José Augusto, pelas informações. E no mercado financeiro, o dólar fechou a quarta-feira em alta de 0,37%, cotado a R$ 5,59. E a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,84%, fechando acima dos 99 mil pontos. Nos Estados Unidos, os americanos estão votando mais cedo em um ritmo recorde para as eleições presidenciais. Mais de 15 milhões de eleitores já foram às urnas. E quem traz as informações é a correspondente Evelyn Bastos. Ainda faltam 3 semanas para o dia da eleição, mas aqui nos Estados Unidos, os eleitores podem antecipar seus votos em centro de votação oficial do governo. No Texas, na Geórgia e em Minnesota, os eleitores têm comparecido em peso aos centros de votação antecipada e aguardam até 8 horas na fila para terem os votos computados. Aqui na Pensilvânia, milhões de moradores têm votado cedo porque sabem o quanto o estado será decisivo para o resultado final do pleito. Segundo os eleitores, a pandemia também é um dos motivos para o forte comparecimento às urnas antecipadamente. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório, mas pesquisas apontam que a eleição deste ano deve bater um número recorde de votos em todo o país. Da Filadélfia, Evelyn Bastos. O presidente da China pediu às tropas do país que se preparem para uma guerra. Vamos saber que história é essa com a correspondente Silvia Kikuchi. Boa tarde aí para você, Silvia. Olá, boa noite, Patrícia. O pedido foi feito numa base militar. O momento de tensão entre a China e os Estados Unidos atingiu o ponto mais alto em décadas. Há divergências sobre a pandemia do coronavírus. E na segunda-feira, a Casa Branca informou que negocia com Taiwan a venda de sistemas de armas avançadas. A China pediu que Washington cancelasse qualquer plano de venda de armas e cortasse os laços militares com Taiwan. A relação entre os dois países se estreitou no governo Trump. Patrícia. Obrigada, Silvia. O governo israelense aprovou a construção de 2.000 novas casas em assentamentos na Cisjordânia. Quem traz as informações é a correspondente Bianca Zanini. O anúncio acontece depois de 8 meses sem novas permissões de construção na região ocupada por Israel há mais de 60 anos. Mais de 450 mil israelenses vivem em colônias da Cisjordânia. As construções nos territórios ocupados aceleraram nos últimos anos, sob o impulso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e incentivos do presidente norte-americano Donald Trump. A medida acontece um mês depois dos acordos entre Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. As monarquias do Golfo garantem que Israel se comprometeu a suspender os projetos de anexação de territórios palestinos. Para os governos europeus e árabes, esse compromisso seria um incentivo à paz. De Tel Aviv, Bianca Zanini. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto de lei que trata de ações emergenciais para o setor esportivo. Voltamos a Brasília com Matheus Escavazini, suas informações. Patrícia, a lei foi sancionada agora à noite, no último dia de prazo, e trata de ações emergenciais de enfrentamento à pandemia destinadas ao setor esportivo, incluindo atletas, para-atletas e treinadores. O presidente Bolsonaro fez 5 vetos. O mais importante deles é em relação à criação de um novo auxílio de R$ 600 para os trabalhadores do esporte. Segundo o Palácio do Planalto, esses atletas já foram beneficiados com o auxílio emergencial concedido ao restante da população. A nova lei prevê a renegociação de dívidas e de entidades esportivas e a responsabilização de dirigentes. O texto deve ser publicado no Diário Oficial desta quinta-feira. Patrícia.
Obrigada, Matheus. E a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o ajuste fiscal que extingue várias estatais. O texto final teve vários trechos excluídos, como um artigo que obrigaria universidades e outros fundos estaduais a repassarem superávites ao Tesouro Estadual. Os deputados também retiraram a extinção de alguns órgãos. Outros, como a CDHU, que cuida da habitação, e a EMTU, do transporte metropolitano, vão deixar de existir. A comissão externa da Câmara, que acompanha o Ministério da Educação, se mobiliza para revogar o decreto do governo que criou a Política Nacional de Educação Especial. O deputado federal Felipe Rigoni, que coordena o grupo e é cego, explicou os motivos no JR Entrevista. O decreto presidencial que fez a nova Política Nacional de Educação Especial, na verdade, ele traz um grande retrocesso. Assim. Ele vai contra, inclusive, a Convenção Internacional de Pessoas com Deficiência e a própria Lei Brasileira de Inclusão, que é reconhecida internacionalmente pela sua qualidade. E por que isso? Não é uma questão de você dar ou não dar escolha aos pais, porque isso é importante, isso é bom. Mas a questão é a seguinte, neste novo decreto, a política central será estimular, né, e fomentar a criação das chamadas escolas especiais. Que são o quê? Pestalozes, APAES e etc., que funcionam inclusive como escola e não apenas como instituição de apoio àquela pessoa com deficiência. Qual o problema disso? Que você vai segregar as pessoas com deficiência das pessoas que não têm deficiência, né? E isso é um problema sério. As evidências científicas e educacionais já mostram com muita clareza que é muito melhor para uma pessoa com deficiência conviver com pessoas que não têm deficiência, inclusive para as pessoas que não têm deficiência, inclusive. E hoje essas instituições funcionam apenas como apoio, não como apoio. Escola. Exato. Então, por exemplo, você pode hoje fazer, você está numa escola regular, que tem que ter recursos, apoio pedagógico, tudo isso para crianças com deficiência, e também pode utilizar de uma APAE, de uma pestalose, etc., como uma instituição de apoio para aquelas habilidades específicas que a pessoa com deficiência precisa desenvolver, também para o seu próprio desenvolvimento. Então, assim, elas podem ser utilizadas como instituições de apoio e também como uma transição, porque hoje nós, não, infelizmente, né, nós não temos todas as escolas preparadas para as pessoas com deficiência. Veja a seguir os gols da noite pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Vanderlei Luxemburgo sai do Palmeiras depois da terceira derrota seguida. Uma prisão da Alemanha testou um dispositivo de captura de drones. O equipamento é uma espécie de pistola com ar comprimido que lança uma rede que neutraliza o drone. A arma é fabricada por uma empresa suíça e tem alcance de 30 metros. Os drones são usados para levar armas e drogas aos detentos. Agora o futebol. Começou a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil. No Ceará, Fortaleza e São Paulo fizeram um jogo cheio de gols e com emoção até o fim. O Fortaleza saiu na frente com David. O São Paulo empatou com Brenner. Pouco depois, o time cearense voltou a ficar na frente com este chute de Tinga. Ainda no primeiro tempo, Luciano deixou tudo igual novamente. 2-2. O terceiro gol do Fortaleza foi marcado por Gabriel Dias de cabeça. Mas no finalzinho da partida, Brenner ainda teve tempo de empatar. Final, Fortaleza 3, São Paulo também 3. Outros 6 jogos foram disputados nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O Inter goleou o Sport por 5-3. O Palmeiras perdeu em casa para o Coritiba e depois da terceira derrota seguida, Vanderlei Luxemburgo deixou o comando do time. Em São Paulo, o Palmeiras recebeu o Coritiba e saiu perdendo com gol de Robson. Robson de novo chutou de longe e fez o segundo dos paranaenses. O Palmeiras diminuiu a vantagem com Gabriel Veron. Mas no segundo tempo, Giovanni Augusto marcou mais um para o Coritiba. Palmeiras 1, Coritiba 3. Em Porto Alegre, o Grêmio abriu o placar contra o Botafogo com Diego Souza de cabeça. Logo depois, o time carioca empatou com Matheus Babi. No segundo tempo, PP marcou 2 vezes e garantiu a vitória do tricolor gaúcho. Grêmio 3, Botafogo 1.
Em Belo Horizonte, Caio Paulista colocou o Fluminense em vantagem contra o Atlético Mineiro. Mas o Galo chegou ao empate com o Guilherme Arana. Em Santos, o time da casa perdeu para o Atlético Goianiense, 1-0, gol de Chico. Em Curitiba, o Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 1-0 com gol de Everaldo no finalzinho do jogo. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h25 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta quarta-feira. Obrigada pela companhia e uma boa noite para você.